Olá pessoal, neste vídeo eu gostaria de dar uma dica preciosa para aqueles que desejam escrever melhor e escrever romances, contos, crônicas e tudo mais. Mas não é uma dica minha, é uma dica de um grande e conhecido escritor norte-americano chamado Edgar Allan Poe. Ele nasceu em 1809 e morreu em 1849. Precocemente era um alcoólatra, mas era também um grandíssimo escritor. Foi precursor do romance policial. Essa turma que veio depois, Sir Arthur Conan Doyle escrevendo livros sobre histórias do Sherlock Holmes, as aventuras do Sherlock Holmes, Agatha Christie e Simenon e tantos outros mais. Todos eles devem alguma coisa ao Edgar Allan Poe, especialmente a novela ou o conto dele. E eu uso esse termo novela e conto sem muita precisão conceitual, digamos assim, sem muito rigor. O conto Assassinatos na Rua Morgue, né? Em que há um detetive tentando elucidar um crime, um assassinato brutal num apartamento, numa casa, em um lugar praticamente impossível de acontecer. Então essa foi uma história, foi um conto fundante, né, do gênero policial que Edgar Allan Poe escreveu. Mas esse não é o ponto nosso aqui, né, hoje. Edgar Allan Poe escreveu também as famosas histórias extraordinárias, que elas deram origem também à ficção científica, às histórias fantásticas, enfim. O Edgar Allan Poe, ele foi um grande escritor, um grande prosador, mas ele escreveu também dicas, né, conselhos para os jovens escritores. E uma das dicas que ele deu, e é essa que eu quero compartilhar com vocês, é a seguinte: pense com a caneta. Isso mesmo, pense com a caneta. O que isso significa? Significa que toda ideia que estiver borbulhando no seu cérebro, toda ideia que estiver passando pela sua cabeça, né? É bom que você escreva, você deve escrevê-la. Você deve expressá-la no papel. Por que isso? Porque expressando as suas ideias no papel, elas vão se tornar para você mesmo mais claras e mais lógicas. Você vai conseguir compreender melhor o que você mesmo está pensando. O Edgar Allan Poe, num artigo de 1846, ele disse que ele nunca teve uma ideia que ele não pudesse escrevê-la num papel. E sempre que ele escreveu, as ideias dele se tornaram mais claras e mais lógicas. Então, não existe
Não fique pensando que você tem ideias muito profundas e muito sutis que são impossíveis de trasladar, registrar no papel. Não, tente escrevê-las. Isso também não quer dizer que a primeira vez que você vá escrever suas ideias tenha que ser de forma definitiva e tenha que sair na qualidade de um romance a ser publicado, de um conto, de uma novela a ser publicada e se tornar um clássico da literatura universal. Calma lá. Você escreve a sua ideia e a reescreva quantas vezes for necessário. E cada vez que você fizer isso, a sua ideia vai se tornar mais clara, mais lógica, mais evidente. Então, essa é uma dica preciosa para quem quer escrever bem, para quem quer escrever melhor, para quem está aí lutando dia a dia com as palavras para se tornar um escritor, ou mesmo que você não queira se tornar um escritor, sempre é bom, sempre vale a pena saber se expressar e ter uma clareza maior do que você mesmo pensa. Então a dica é essa. Pense com a caneta. Se você não escreve com a caneta, se você não usa pena, como os escritores antigos, né? Se você não usa sequer uma máquina de escrever, se você não treinou datilografia, escreva no teclado do seu computador, do seu notebook, mas escreva sempre. Registre as suas ideias, para que elas fiquem mais claras, mais lógicas e ganhem uma forma mais perfeita. Porque isso é fundamental, seja para a literatura que você quer produzir, seja simplesmente para a sua capacidade expressiva. Você precisa ter forma na sua expressão. Então, pessoal, essa é a dica deste vídeo. Pense com a caneta, pense com o teclado, tá bom? Um grande abraço.